Bom dia, queria agradecer primeiro o convite. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a iridotomia. Quando ela não controla, o que a gente tem que pensar, o que a gente pode fazer, o que a literatura fala a respeito disso. A gente sempre tem que pensar na anatomia, pensar em como era o baseline desse paciente, como era o ângulo pré-iridotomia, se realmente era um bloqueio pupilar, se tinha algum outro mecanismo associado. Além disso, existem parâmetros hoje em dia, principalmente do ACT de segmento anterior, que ajuda a gente a monitorizar esses pacientes. Eu vou comentar um pouquinho também. E além disso, falar do papel do cristalino na conformação do ângulo. A gente tem que ter em mente que a iridotomia não vai responder em todos os casos. Entre 14, 25, até 30% dos ângulos vão permanecer ocluídos, mesmo após iridotomia. E os principais mecanismos associados desses não responsivos são a íris em platô, quando é induzido por algum componente do cristalino, e quando a periferia da íris ela é um pouco mais espessa. Vou começar falando da íris em platô, que alguns estudos já avaliaram isso. Esse estudo chinês, ele fez iridotomia em 72 olhos, e desses 23 tinham um componente em platô. E dos 23, 15 responderam positivamente com uma conformação mais regular, menos platô. E esse estudo sugere que mesmo esses pacientes de íris em platô podem ter um componente de bloqueio pupilar associado. Então, sim, esses ângulos se beneficiam da iridotomia, tá? E no estudo brasileiro, a resposta para a iridotomia ficou em 14% de não responsivos, na verdade. E dentre esses, a grande maioria também foi do componente de íris em platô, uma menor parcela de quando há algum envolvimento do cristalino, e outras causas, como a periferia da íris mais espessa, foi responsável por 10% dos casos. E da iridoplastia, qual a real função? O que a literatura fala disso? Essa revisão recente veio para responder. E o que eles encontraram foi que a maioria dos estudos não tem uma padronização, nem de tamanho da mira, nem da potência, do tempo de exposição, apesar de todas fazerem 360 graus. A resposta à iridoplastia também ela é variável, entre 46% e 100% dos casos, então não é algo homogêneo. E a resposta pressórica também ela é bem variável, nem todas houveram uma resposta satisfatória. Então, até o presente momento, ainda mais com essa revisão, eles concluem que não há uma evidência científica robusta que corrobora o uso da iridoplastia nesses casos, principalmente no longo prazo, porque os estudos não são longos, é um follow-up no máximo de 1 ano. Então, até o presente momento, a gente não há uma evidência tão grande quanto a isso. Falando um pouquinho de suspeitas de fechamento angular primário, esse estudo veio para comparar. Ele fez iridotomia em um olho e o olho contralateral ficou como controle. E a gente pode observar que nos olhos tratados houve um aumento considerável na profundidade de ângulo que permaneceu após 18 meses, o que não aconteceu com os olhos não tratados. E quanto ao segmento anterior, esse estudo ele avaliou também vários parâmetros, como a distância de abertura do ângulo, que é essa distância entre a superfície anterior da íris, o endotélio, paralelo ao esporão escleral, e avaliou em diversas distâncias, a 250, 500 e 75 micra do trabeculado. Também avaliou a área do espaço iridotrabecular, que é uma área trapezoidal, que é essa grifada, listradinha, e a área de recesso angular, que é uma área triangular também muito próxima dessa área do espaço iridotrabecular. E o que eles encontraram foi que, em 2 semanas, há uma melhora substancial e significativa em todos os parâmetros dos olhos tratados, tá? Mas que há um certo estreitamento desse ângulo quando comparado com 18 meses. Não voltam valores do baseline, mas há sim uma certa redução no ângulo. E quanto aos olhos não tratados, há também uma redução maior
desses parâmetros, o que o estudo sugere que pode ser por um efeito síndrome-cristalino. Esse outro estudo também avaliou os mesmos parâmetros de OCT, mas avaliou outros parâmetros a mais, o lens volt, que é a distância entre a superfície anterior do cristalino e a íris, a área da câmara anterior, a área da íris e a curvatura da íris. E a gente pode ver que a área e o lens volt aumentaram após 18 meses de iridotomia, enquanto a curvatura da íris reduziu, ela ficou mais plana, menos convexa. E o lens volt, na análise multivariada, foi o principal preditivo de estreitamento angular. E eles também questionam se a idade não justificaria esse aumento do cristalino, uma redução do lens volt. E a gente pensa, qual o efeito do cristalino com a idade? Esse estudo, que avaliou 378 pacientes, veio para responder isso. Ele estratificou os pacientes por décadas e ajustou o resultado para a idade e para o comprimento axial. E a gente pode ver que há uma redução na profundidade de câmara anterior e na área ao longo das décadas, e também do comprimento axial. E mais uma vez, o lens volt, a curvatura da íris, foram os fatores mais associados ao estreitamento de câmara anterior, na análise multivariada. E a gente pergunta, então se o cristalino é tão culpado, por que a gente não tira ele logo? Por que a gente não faz uma fasectomia? E o Eagle veio para responder isso. Ele avaliou 419 pacientes, sendo que desses 208 foram submetidos a uma extração de cristalino transparente. Esses pacientes, eles tinham fechamento angular primário e uma pressão intraocular maior que 30, ou um glaucoma primário de ângulo fechado não avançado. E os endpoints do Eagle foram o status de saúde, a pressão intraocular e a razão de custo-efetividade após 36 meses. Como resultado, a qualidade de vida favoreceu o grupo que retirou precoce o cristalino. Houve uma diferença pressórica que a gente pode considerar pequena, de 1,18 milímetros de mercúrio, mas foi uma diferença significativa, e principalmente quando a gente avalia que quase 61% dos pacientes que retiraram o cristalino não ficaram usando nenhuma medicação, comparado a apenas 21% do outro grupo. Tá? Quanto à questão financeira, logicamente a fasectomia tem um custo mais alto do que uma iridotomia, mas no longo prazo essa diferença tende a reduzir pelo custo das medicações. Mas a gente também não pode esquecer que uma fasectomia tem riscos. No caso do Eagle, foram 2 casos de ruptura de cápsula e um caso de glaucoma maligno. Esse outro estudo também comparou a extração de cristalino e iridotomia, mas também comparou pelos parâmetros do OCT de segmento anterior. A gente pode ver que todos os parâmetros do segmento anterior aumentaram nos 2 grupos, porém o aumento foi mais expressivo no grupo submetido à fasectomia. A redução da pressão intraocular foi significativa no grupo da fasectomia, mas não foi no grupo da iridotomia. A gente consegue ver também que 20% desses olhos permaneceram com ângulo oclusível. Então, de maneira geral, o grupo submetido à fasectomia teve um aumento mais expressivo e uma redução pressórica considerável. Como conclusão, então, a gente consegue chegar aos seguintes fatos. A iridotomia, ela é sim eficaz, principalmente nos casos de bloqueio pupilar. Ela deve ser realizada mesmo nos casos de íris em platô, tá? Mas a gente tem que ter em mente que 20% desses casos vão permanecer com ângulo oclusível. A gente também não pode esquecer das alterações anatômicas do cristalino com a idade, que pode interferir no ângulo, e que, mesmo que a gente faça iridotomia, a gente tem que acompanhar esses pacientes no longo prazo, com gonioscopia, lógico. Se tiver em mãos um OCT de segmento anterior, também é um ótimo exame para a gente fazer esse acompanhamento, porque esses ângulos tendem a ficar mais estreitos ao longo do tempo. E por fim, a fasectomia tem a gente tem respaldo na literatura hoje em dia para sugerir em alguns casos. Então era isso que eu queria comentar. Obrigada. Laura, é sempre uma alegria ver suas aulas, porque a gente sempre realmente aprende. Eu estou aprendendo bastante. Depois vocês me falam o que vocês estão sentindo.
Laura, você acha que, vendo todos esses aspectos que você comentou, existe hoje um espaço de fasectomia com cristalino transparente para esses pacientes? Porque o que eu percebo com o pessoal da catarata, que eu assisto muita aula de catarata, que há uma tendência a fazer a cirurgia de catarata muito mais precoce. Você acha que existe esse espaço hoje no paciente com glaucoma de ângulo fechado ou de ângulo oclusível, mesmo com iridotomia patente? Oi, Rê. Bom dia, obrigada pelo convite. Assim, respaldo da literatura a gente tem. O Eagle tá aí, foi um estudo super bem desenhado, então o respaldo a gente tem, mas eu confesso que é difícil até para a gente convencer o paciente e se convencer também, que é uma coisa importante, de que um paciente de 50 anos, com aquele 20/20 de visão, porque o Eagle também não certificou por acuidade visual, não foi um critério de inclusão. Então, imagina um paciente de 50 anos, 20/20, pressão maior que 30, que ele não sente nada, não tem baixa de visão, não sente nada ocular, então isso submeter a um procedimento cirúrgico. É difícil para a gente convencer o paciente e para a gente também se convencer, querendo ou não. Fala assim, gente, e aí? Então, o respaldo a gente tem, mas é algo que a gente tem que trabalhar mesmo interno, né? A grande preocupação, porque quando está tudo bem, fica tudo bem. O duro é quando você tem o Deus o livre numa situação como essa, uma endorfe, num paciente que ele estava até aqui controlado. Então, assim, toda vez que a gente for pensar em algum procedimento, sem pensar, e quando não ficar bem, o que vai acontecer? O que pode acontecer, né? Eu concordo com você, Laura. É isso mesmo. O mais importante é o acompanhamento do paciente no longo prazo, né? 50 anos, falar, agora não, 52, quem sabe? Você vai acompanhando para não deixar, como você falou na aula anterior, chegar uma catarata N4, câmara rasa para você fazer. O mais importante é acompanhar. Perfeito. Agora nós vamos para cirurgias minimamente invasivas. Obrigada, viu, Laura? Eu que agradeço.